assinalada, existem as perguntas, as dúvidas que costumam aparecer sobre o sentido da vida. E eu retirei textos do livro Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, e como se você estivesse perguntando para ele. Então, textos, por exemplo, perguntar pelo sentido da vida, se existe um sentido único de vida, a vida com e sem sentido, cada qual tem a sua própria vocação ou missão específica na vida, cada um precisa executar esta tarefa concreta. É a vida que indaga e não o contrário, nós que indagamos a vida. O ser humano é uma criatura responsável. O suprassentido, nós achamos que às vezes nós podemos encontrar o sentido da vida no suprassentido, no sentido macro, mas esse sentido, diz Viktor Frankl, esse sentido último necessariamente excede e ultrapassa a capacidade intelectual finita do ser humano. Quando que um homem descobre que seu destino é sofrer, como encontra o sentido da vida, criando um trabalho, praticando um ato, experimentando algo, encontrando alguém, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento. Então, aqui acaba a parte da fonte que foi do livro Em Busca do Sentido. E aqui embaixo existe, vamos assim, complementos de como vou encontrar um propósito de vida no século XXI. Pelo autoconhecimento, pela jornada íntima, encontrando as minhas raízes, essências, riquezas, o meu potencial de que nós vamos falar hoje, elaborando projetos de vida, criando momentos, realizando valores e vendo nos momentos concretos da vida as escolhas e oportunidades de realizar o sentido, porque nós temos essa liberdade interior para escolher. Nós nascemos com condicionamentos, mas nós podemos nos libertar e transformar os condicionamentos. E tem uma frase muito interessante que eu desejo também falar para vocês. Eu sempre fui católico, mas durante muitos anos da vida eu fui aquele católico assim de cumprir a rotina de ir à missa. Eu sou do tempo que a gente aprendia que Deus estava na esquina para nos punir, nos castigar, e que jamais você ouvia que Deus é amor. Então, eu estou falando isso por volta de 1960, ainda até quando começa talvez o concílio ecumênico, né? E era muito complicado ser um católico, mas a gente ia à rotina, ia à missa, cumpria todos os preceitos. Só muito tarde na vida, quando eu mesmo pedi para Deus que Ele colocasse o Espírito Santo em minha vida. E aconteceu um fato assim muito complicado em minha vida. Eu tive uma perda muito gigante na minha vida pessoal e familiar, mas foi através desse fato que Deus, eu entendo, que conseguiu entrar e eu ser batizado no Espírito Santo, e minha vida assim cristã mudou radicalmente pelos carismas do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo que tem em nossas vidas,
E para eu chegar, para eu descobrir o sentido da vida, eu várias vezes eu rezei, várias vezes eu ajoelhei para pedir a Deus para encontrar, e foi um longo processo. Portanto, me parece que assim, da noite para o dia, não é a mágica de aparecer o sentido da vida. É um processo que você vai descobrindo e que Deus vai colaborando com você, porque aprendi também que quem colabora com Deus, Deus colabora com ele. E tem uma frase aqui que eu achei muito interessante. Diz assim: se tudo falhar, se você realmente quer saber qual é o sentido da vida, ajoelhe-se e se pergunte a Deus. Foi isso que eu fiz. Quando era jovem, eu rezava a oração do agnóstico. Deus existe? Aliás, Deus, se existes, por favor, me responde, porque eu não sei porque eu estou viva. Deus é fiel, ele vai responder com certeza. Essa foi uma prece da irmã Helena, das Filhas de São Paulo de Toronto, em Canadá. Portanto, eu encerro aqui dizendo que você vai receber esse texto, só que você agora vai dar continuidade para você ler e refletir e aplicar em sua vida. Agora vamos para o material de hoje à noite, que é a matriz do projeto de vida logoterapêutica. Você deve ter encontrado diversas matrizes de vida, matriz do projeto de vida, mas o que nós fazemos, é ligado com o que nós aprendemos nas 6 aulas anteriores, que você vai aplicar conforme a sua vontade e conforme o seu momento. Nós sabemos que Deus nos deu as sementes para construir o projeto de vida. Constantemente, nós podemos dizer assim, colocar uma placa em obras. O ser humano é um ser em obras. O animal, ele nasce, o gato, o tigre, o elefante, eles nascem já como seres concluídos. Eles têm uma função que Deus lhes deu na natureza, mas o ser humano foi aquela criatura que Deus deu para ele ir entre o ser e o dever ser, entre o que ele é e o que ele deve tornar-se. Esta tarefa é complicada, é um processo e requer o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento. Então, nós estamos sempre caminhando. Por exemplo, nós vivemos um momento de pandemia que todos nós sabemos, nenhum de nós ainda sabe talvez exatamente como, mas a vida que nós levávamos, nós vamos ter que revisar para adequar-se ao futuro que está se aproximando. Ontem à noite eu escutei uma pessoa especializada assim na vida digital e ela dizia que nós devemos ceder e resistir a tentar voltar para o passado. A vida vai, por exemplo, a vida vai ser digital. Portanto, ao invés de eu resistir, ter as mesmas ferramentas do passado, eu tenho que captar o que a sociedade, o que o mercado, o que o cliente está falando para eu
ir me adaptando e me apresentando ao mercado. Esse projeto foi desenvolvido e tem os seguintes objetivos: refletir sobre as nossas raízes, documentar quem somos, os fatos e os momentos importantes que marcaram nossas vidas, obter o máximo possível de autoconhecimento, de onde vim, onde estou, para onde vou, quem sou eu. Quando você vai a um médico, você fala para ele os problemas que você tem, ele pede diversos exames para você. Da mesma maneira, nós precisamos nos conhecer para nós nos inteirarmos da nossa vida, da nossa vocação, do nosso potencial, dos nossos recursos. O projeto é um convite para você tomar as rédeas da própria vida e se projetar para planejar e organizar a vida com sentido de vida. Nós devemos deixar de continuar vivendo apenas respondendo aos nossos impulsos e instintos. No sistema de gestão da qualidade existe um tal de PDCA. Esse PDCA se aplica à vida do seguinte modo: a vida, ela permite você planejar, você agir, você revisar e reiniciar. A vida, este projeto que é opcional você desenvolver, esse projeto vai até o último dia da sua vida. Porque você vai tomando assim rédeas da sua vida. É você que vai conduzindo a sua vida. É você que vai se tornando consciente para onde você quer ir e para onde você tem os seus objetivos e metas. É deixar de improvisar os nossos atos e passarmos a vivê-lo de um modo enriquecedor. A vida parece às vezes que é feita de tentativas e ensaios. Comigo aconteceu isso sim. E aconteceu e acontece, às vezes, de observar que jovens fazem 2, 3, 4 faculdades e dizem assim: eu ainda não me encontro, não consigo saber o que eu quero. E às vezes aparece o emprego, ele fica lá, mas não é o que ele quer. Então você deixa de improvisar a sua vida para você planejar e controlar e organizar e acompanhar o seu projeto de vida. Você vai aplicar os conceitos logoterapêuticos aprendidos. Você logo verá que você terá uma matriz para desenvolver esse seu projeto de vida que você leva a ter um sentido. Porque logoterapia é comprometer-se, o que significa você ler, estudar, refletir, aplicar os conceitos aprendidos e vivenciá-los. É como ser cristão. Nós precisamos, além de vivenciar, nós temos diversos documentos do Vaticano, nós temos homilias do Papa, dos nossos sacerdotes, que sugerem a gente ler e aprofundar os temas. E assim a gente interiorizar e aprofundar-se para enriquecer naquilo que é o fundamento, por exemplo, da nossa vida cristã. O projeto de vida compreende você agir. Logoterapia é agir. Se você abandonar a logoterapia, você
vai abandonar uma oportunidade de você criar um sentido de vida. Você vai se conhecer, você vai avaliar sua vida, você vai avaliar o vazio existencial. Com certeza, todos nós passamos momentos de medo, de tédio, de dúvidas, de sofrimentos, de alegrias, de esperanças, de dias melhores. Nós sempre procuramos renovar a esperança de que amanhã vai ser melhor. Hoje talvez seja um caos, mas amanhã é uma esperança de uma vida melhor. Você vai reencontrar-se, reencontrar as suas essências, vai encontrar um sentido, você vai colaborar para cumprir esse seu sentido de vida. Você vai se conhecer cada vez melhor para descobrir-se nesse processo de autoconhecimento. Eu, por exemplo, fiz aqui o teste DISC. Eu achei maravilhoso o relatório final, que esclarece detalhes do meu domínio, da minha vida, que eu não pensei nunca que eu tivesse isso. Você vai receber esse relatório pessoal, por exemplo, vem o seu estilo de trabalho em equipe, de comunicação e relacionamento, formas de motivação, estilo de liderança, estilo de tomadas de decisões, de negociação, da sua inteligência emocional. Enfim, você tem um processo de descoberta assim muito legal para você se autoconhecer e para você finalmente definir e começar a dizer quem sou eu, levar em conta o seu passado. O passado jamais é para ser desprezado. O passado são, vamos dizer assim, são conquistas que nós fizemos e que precisam ser realmente respeitadas e projetadas para o futuro. O que nós somos hoje é o que fomos e plantamos ontem. E o nosso futuro, mais do que nunca hoje, nós somos capazes de criar o futuro. Aliás, nós somos convidados a criar o futuro, inovar, sempre se transformar. Ele é um sistema modular. Você vai preencher na medida em que você sentir-se bem, sentir-se à vontade, é puramente pessoal, puramente íntimo, puramente a autobiografia da sua vida. Você vai escrever o livro da sua vida. É muito legal. Você vai lembrar fatos que marcaram a sua vida, que alavancaram sua vida, que desenvolveram oportunidades. Você vai observar como Deus rastreou a sua vida. Você vai voltar para trás, você vai falar: caramba, eu passei por esse problema resultou para mim nesta oportunidade. E todos nós sabemos, conforme diz o Evangelho, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, ele é um sistema modular, ele não é um sistema rígido. Você começa por onde você quiser. Ele é um sistema que está em Word. Você também faz como você quiser. Quem sou eu?
Vamos inventariar as essências, características, objetivos e metas. Fazer a jornada íntima, fazer o levantamento dos valores e dos sentidos que nós temos. Para isso, requer você refletir e tempo para reunir os dados da sua vida. O que tem este projeto logoterapêutico, eu vivenciei, eu fiz. Como ponto de partida, eu acredito que eu levei uns 2 anos para eu conseguir, assim, vamos dizer, discernir e visualizar um processo holístico que aconteceu na minha vida desde a infância, na vida de adolescente, na vida adulta. E até hoje, nesta idade que eu me encontro, eu me volto para atualizar, para assim saber e, como diz a mocidade, estar antenado com o que está acontecendo. Eu tenho uma idade para observar que o mundo mudou muito, mas muito, muito. Mas, assim, as mudanças que eu captei foram um processo tecnológico que avançou e avança sem nos pedir licença, mas, por outro lado, um processo que, durante todos esses anos, a meu ver, empobreceu o homem. E, por isso, ele tem a oportunidade agora de reumanizar-se, de voltar sobre si e de sentir-se realmente como homem ou como mulher. O meu projeto de vida. Você vai começar amanhã. Então, ele é elaborado no dia 4/6 para você revisar no mês seguinte. Depois você revisa, vamos dizer, no dia 4 de julho e você vai revisar no dia 4 de agosto e assim sucessivamente. Ou você faz mensalmente, ou você faz trimestralmente. No início, eu fazia mensalmente, para assim conseguir reunir este inventário da minha vida. Depois, ele foi mudando para 3 meses, 6 meses. É como um carro, exige uma manutenção, exige você captar o que está sendo solicitado, como a sociedade está mudando, como que os fatos impactam na sua vida e como você, com esse autoconhecimento, consegue corresponder a tudo isto. Olha, tudo que está aqui é em nível de proposta. Então, começamos elaborando um projeto de vida. O mapa da vida. É complexo saber quem somos. Por conseguinte, vamos pensar sobre o que, quem, como somos. Vamos pensar e catalogar os dados. A primeira parte, a primeira etapa, fala da providência divina. O foco, como Deus fala comigo, como Deus falou comigo por meio de fatos, suspiros e acontecimentos. E dentro desses momentos de Deus que fala conosco, existe a possibilidade de eu criar os valores, assim esclarecidos por Viktor Frankl, que são os valores criadores, que é dar, os valores vivenciais, que é receber, e os valores de atitude, que é tomar atitude frente a problemas complexos, como
uma pandemia como um câncer letal. Esse conceito de valores é muito importante, é um tripé muito importante para você entender, porque às vezes nós falamos de propósito da vida, mas o propósito de vida parece que leva-nos a somente ter um objetivo e uma meta. Eu quero ser o presidente mundial de uma empresa multinacional, eu quero ser o maior corredor, eu quero, enfim. Mas o sentido de vida leva você a um grau maior, uma transcendência leva você, inclusive, a uma transcendência, um contato maior com Deus, para você sentir, para você canalizar, para você solidificar aquele plano que Deus deu para a sua vida. Então você tem aqui, neste momento, você vai preencher momentos, acontecimentos que marcaram a sua vida e os valores que você vivenciou. Como Deus falou comigo através da história pessoal. Rosto de Deus, que marcas de Deus me tocaram. Suspiros de Deus que eu ouvi. O plano de Deus da minha vida. Então, por exemplo, como Deus falou comigo através da minha história pessoal. Eu levei muito tempo para descobrir que Deus falava comigo por meio de textos, por meio de livros. Às vezes eu colocava para Deus um problema, colocava para Deus o pedido de um esclarecimento, pedir para orientar, e às vezes a resposta vinha por meio de um texto de um livro. Para outro, é alguém conversando. Para outro, é uma pessoa que aparece na vida. Existem diversos modos, mas Deus sempre fala conosco e, acredite, Deus sempre responde às nossas orações. Para isso, é preciso também um treino para aprender a nós nos libertarmos de uma cegueira espiritual e nós nos libertarmos de uma surdez espiritual. Nós precisamos mesmo pedir para o Espírito Santo como é que Deus fala comigo. Então, aqui sempre tem, como você pode observar, outras linhas que você pode preencher à vontade. Que você coloca, eu senti isso aqui, eu vou acrescentar. Sem problema nenhum. É para você isso, é para você incluir, para você revisar, para você alterar. Portanto, essa primeira parte, como Deus falou comigo e como Deus fala comigo até hoje. Como Deus fala comigo por meio da pandemia. O que Deus me ensinou nas leituras de jornal hoje? O que Deus quis transmitir para mim nas notícias da TV? O que Deus quis falar para mim através da morte daquele negro nos Estados Unidos? O que Deus quis falar para mim quando alguém pediu uma esmola? Como Deus falou, o que Deus falou, o que Ele pediu e como vou agir? Depois vem a novela da vida, que é enumerar acontecimentos que marcaram a sua vida e que o auxilia a conhecer melhor, a dividir as etapas da sua vida e especificar os momentos. Então eu coloquei aqui infância, coloquei a idade na sua família,
a idade escolar, colegial, relacionamentos, a vida espiritual. E você acrescenta outros, os acontecimentos que marcaram a sua vida, acontecimentos negativos e acontecimentos positivos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sofri muito na infância. Então, os fatos que me marcaram foram muito profundos na infância. E eu tive uma grande revolta com isso durante toda a vida. Quer dizer, durante um certo tempo da vida, mas eu compreendi que esses acontecimentos que marcaram a minha vida na infância foram dos meus pais que vieram da Europa, de um pai meu que esteve na Primeira Guerra Mundial, que passou pela gripe espanhola, perdeu esposa, perdeu filhos, casou novamente. Logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial. Depois ele pressentiu que o comunismo, o socialismo ia chegar na Europa. Ele saiu, foi para um outro país, e do país ele veio aqui para o Brasil. E todo esse processo é muito doloroso. Uma coisa é a gente ver na televisão, ouvir falar, outra é vivenciar. Então, todo esse processo doloroso, até chegar aqui no Brasil, até se estabelecer, eu tinha nascido aqui no Brasil e certamente eles passaram momentos de muita penúria e eu pagava o pato por tudo isso, mas mais tarde eu valorizei muito essa luta dos meus pais, essa luta deles com tudo que eles tinham, com todas as limitações. Então, são acontecimentos que marcam a vida. E acontecimentos positivos também, de encontrar gente na escola, nos relacionamentos, de encontrar muito, assim, um enriquecimento na vida espiritual. Você também vai refletir sobre os seus caminhos, refletir sobre os momentos que influenciaram a sua vida. Como você se formou intelectualmente, como foi a sua mentalidade, a sua capacidade de se organizar, de disciplinar-se, a sua capacidade de você perseverar. Perseverar é um dos maiores desafios que existe. Então, como você se formou intelectualmente? O que você leu? Qual a sua filosofia de vida? O que você procura ler, estudar, conhecer? Em que você precisa o que você assim se inteira para ter um conhecimento seu e da vida? Como você adquire ou adquiriu a vontade que é de se dominar, de perseverar, de autocontrole, de decidir? Como que é o seu lado afetivo, as suas emoções, os seus sentimentos, seu estado interior? Como que você tem raiva, você é bravo, você reclama, você se entusiasma, você se emociona, você chora, você se alegra, você vibra, enfim, como é a sua gestão emocional? Que fatos marcaram você para isso? E o aspecto religioso, o âmbito religioso, como está a sua vida de fé, como estão as suas vivências? Você realmente professa aquilo que você se propôs a escolher como um modo de vida? Você escolheu a Deus mesmo, de fato? Você tem fé mesmo? Você tem paciência para esperar as respostas de Deus? Ou você procura outros caminhos? Enfim,
Tudo isso é importante para nós conhecermos os momentos que influenciaram a nossa vida, que determinaram a nossa vida, mas que nós somos capacitados pela liberdade de fazer frente a essas escolhas e ao invés de dizer a vida é assim mesmo, eu nasci pobre, eu não nasci inteligente, eu não nasci. Tudo isso é balela. Não vá atrás disso. Isso é condicionamento do qual você pode se libertar. Agora vai em etapa 2. Características da sua vida, o seu retrato, que você pode fazer pelo DISC, pelo MBTI ou pelo QATI. Eu fiz aqui pelo DISC e vocês parecem que também seguem esse caminho. Quando você receber o resultado do DISC, leia. Leia várias vezes. Aprofunde-se. Não deixe de lado. Não engavete. Ah, é isso mesmo. Não. Existem ali pormenores positivos e menos positivos que indicam, olha, procure isso, procure aquilo, veja essa literatura, procure aprofundar isto. Então, vamos dizer, é o diploma do seu DNA. Leia aquilo, ame aquilo que veio como resposta, apaixone-se pelas suas qualidades e veja onde você pode melhorar. Você vai encontrar talento que é um dom para alguma atividade, por exemplo, ser compositor, cozinheiro, vendedor. Você tem uma habilidade que é a capacidade para fazer alguma coisa, cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza. Por exemplo, a liderança, comunicar-se, relacionar-se. Você coloca aqui, no mínimo, 5 talentos e suas características. Se encontrar um talento no início, se coloca. Qual a característica desse talento? É minha capacidade para negociar, é minha capacidade. Se dá para ser um compositor, um cozinheiro, um vendedor. Hoje, se alguém perguntasse quais são os seus talentos, teria uma certa dificuldade para fazê-lo, e isso é bastante normal. Depois você vai colocar as suas habilidades e as características descobertas. Depois você vai colocar, vamos dizer, verbos que definem você. Adjetivos que definem você. Substantivos que definem você. Por exemplo, verbos que definem você é realizar. Qual a característica que você fez? Que característica que você descobriu nesse verbo realizar? É fazer acontecer, é apresentar resultados, é oferecer propostas, adjetivos que definem você, substantivos, formam assim um rosto seu. 5 características da sua personalidade, estilo para se relacionar, para se motivar, para decidir, para liderar, para escolher. Você vai perguntar, mas onde que eu vou arrumar tanta coisa? Primeiro, você já se autoconhece em parte. Você também escuta os outros. E você, por meio de um teste,
como diz que muitos dessas respostas você vai conseguir preencher aqui. SWOT, pessoal, que acho que boa parte conhece, que é pontos fortes, talentos e virtudes, as suas fraquezas internas, que são os seus pontos fracos, dificuldades e defeitos, as oportunidades externas que existem para alcançar seus objetivos e as ameaças externas que existem que podem atingir seus objetivos. Essa tabela é muito conhecida. Suponhamos que você sinta-se mais à vontade para fazer essa tabela, você faz essa tabela começando por aqui. Então você tem as suas forças internas e suas fraquezas internas. É como se fosse uma gestão de risco. Agora você está diante deste momento do Covid-19. Você tem oportunidades externas para alcançar seus objetivos. Então você faz, vamos dizer assim, um histórico da sua vida, você vê o que você gostou, o que você sempre gostou, e no que você é realmente excelente, no que você é realmente legal. E você vai perceber que existe sempre oportunidade para você aplicar seus dons, talentos, habilidades, e assim você progredir. No passado tinha um livro muito legal sobre isso, acho que o título dele era Quem Caiu no Meu Paraquedas. E ele lá dizia como que você encontrava, nossa, mas muitas características do que você é e de onde você pode vir a ser. E que ameaças externas que existem que pode atingir? Existe mesmo é fato inegável que uma das consequências dessa pandemia vai ser um desemprego. E como você vai reagir a isto? Você não pode mais, por exemplo, enviar currículos como se mandava antigamente. Você vai alterar o seu modo de mandar o seu currículo, você vai estudar, por exemplo, o LinkedIn. No LinkedIn você tem uma oportunidade excelente para você dar visibilidade para você. Você escreve artigos, você faz vídeos, você mostra seu blog, etc. Porque se você fizer a mesma coisa que todos fazem, você não é notado. Vou continuar, tá legal? Tá legal, sim. Agora estou aqui elaborando o meu projeto de vida. Eu agora vou identificar as essências no âmbito familiar, pessoal, espiritual, da empresa, da carreira e desenvolvimento. Você vai encontrar as essências descobertas para você elaborar o seu projeto de vida. Por exemplo, no âmbito... Aqui nós vamos acabar levando para o lado da carreira. O modelo que vai ser apresentado para você é da carreira, porque parece que a carreira, no momento, é um processo assim desafiador. Então, por exemplo, as essências que eu descobri na minha atividade. Eu descobri que tinha a capacidade assim, de planejar, de organizar, de
acompanhar, tinha uma facilidade muito legal para ver o processo global de uma empresa. Eu sou do tempo, portanto, daquele tempo de organização e métodos, que passou depois para processos. E assim eu fui percebendo que este era as essências que eu tinha encontrado na empresa. Depois fui descobrindo a vontade de colaborar com as pessoas, fazer esse interrelacionamento. Fui se descobrindo que as pessoas viviam um vazio existencial. Era uma oportunidade que a minha carreira dava para eu colaborar com as pessoas. Isso assim sucessivamente na minha vida familiar, na minha vida pessoal. Para isso, requer você parar e pensar sobre si e observar o que passou com você, o que você gostou, gosta e o que você vai daqui para frente reconstruir ou fazer melhor. Valores. Que valores que eu tenho na vida? Que sentido de vida desse valor dá para o meu projeto de vida? Com certeza absoluta, todos nós vivenciamos valores. Mas nós, às vezes, ficamos só naqueles valores da honestidade, da integridade, sei lá, da fidelidade, tudo legal. Mas existem, nossa, dezenas e dezenas de valores. Existe um reino de valores. E como é que você realiza esses valores na sua vida pessoal e familiar? O que se destaca na sua vida familiar? É você amar, é você se dedicar, é você renunciar, é você se empenhar, é você conseguir zelar, conciliar, enfim, por aí afora. Muitos valores que você realiza, enriquecedores, que acabam virando uma rotina, mas que requer você valorizar. O sentido de vida para esse âmbito, o âmbito pessoal, familiar e espiritual. Sempre nós trabalhamos aqui, ó, você pode perceber, pessoal, familiar, espiritual, pessoal, familiar, espiritual, pessoal, familiar, espiritual, empresarial, tal. Você acrescente aquilo que você é seu, que você quer colocar, incluir. Esse sistema que é modular, flexível, conforme a sua vontade de fazer e de realizar. Que sentido que eu dou para a minha vida espiritual? Nenhum. É só cumprir rotina? Sei lá, só ir na missa de sétimo dia? Ou a minha vida espiritual me leva constantemente a encontrar um sentido de fé para eu encontrar-me com Deus, me relacionar com Deus, para ver em tudo que acontece na vida um sentido. Desculpe repetir o que a morte deste negro nos ensina, o que Deus falou para cada um de nós. Deixa de lado, vamos dizer, a notícia sensacionalista, de dar uma cobertura sensacionalista. Quando você vê aquele policial de joelhos, o outro suplicando
que ele está perdendo o ar e o outro continua. O que Deus está falando para você, está falando para mim? Será que eu não faço isso outras vezes na vida de outros modos? Será? Enfim, pense nisso no sentido que você descobre, que você encontra para cada âmbito da sua vida. E agora vem identificar o encontro íntimo e pessoal consigo mesmo, num diálogo de liberdade, responsabilidade e consciência, e estrutura espiritual da logoterapia. Lembra que nós temos o tripé, vamos dizer, espiritual de Viktor Frankl, que é sem o sentido religioso. Ele chamou isso de espiritual, mas sem o sentido religioso, que é a capacidade especificamente humana de fazer escolhas baseadas em valores. Da responsabilidade, que é a capacidade humana de prever as consequências das minhas escolhas. É a minha habilidade de eu responder a qualquer situação que a vida me apresentar. E a consciência, vamos dizer, aquela bússola que nos intui a dizer: este é o sentido que eu estou lhe dando por meio do valor. Aqui também a liberdade, que sentido que eu encontro íntimo e pessoal no meu projeto de vida. Como é que eu exerço a minha liberdade? A minha capacidade de fazer escolhas. Acredite, a vida tem de fato condicionamentos no âmbito social, no âmbito biológico, no âmbito psicológico, tem sim. Mas eu também tenho a capacidade e a liberdade de interior de eu fazer escolhas diante da vida. É o que eu aprendi muito, muito, muito tarde. Eu entendi que a vida e me justificava muito a minha vida por condicionamentos que eu sofri quando menino. É errado. Há um momento que você fala: tá bom, eu sofri X, Y, Z, mas agora o que eu quero ser? O que eu vou aproveitar dessas experiências? O que eu vou aproveitar desses condicionamentos para eu ter uma oportunidade transcendente e autotranscendente de sair de mim para realizar valores, para amar alguém, para dedicar-se a um projeto? A minha consciência, a capacidade de saber as escolhas que eu faço das consequências. Por exemplo, vou casar. De fato, eu desejo casar. Eu sei o que é casar. Eu sei o que é amar uma esposa, amar uma família, ter filhos. Eu tenho consciência disso. E que sentido que eu dou a tudo isto? Esta parte aqui parece muito complicada. E de fato é. Mas você vai guardar consigo: eu tenho capacidade para fazer escolhas. Eu tenho a capacidade de prever a consequência das escolhas. E eu capto, pelo meu reino de valores, que sentido que eu dou a cada fato, a cada evento, a cada acontecimento. A autotranscendência. A autotranscendência é, conforme Viktor Frankl, a essência da existência. É o ser humano estar orientado para além de si mesmo.
é estar orientado, dirigido a algo, a alguém, a um projeto, a um Deus que serve. Você tem momentos que você percebe desta autotranscendência, quando você se entrega a alguém, quando você se entrega a um projeto, quando você se entrega a um Deus que serve. Quando você se entrega a alguém, a sua esposa, aos seus filhos, a alguém que você ama, você está no caminho de transcender, que é a sua capacidade de sair de si para você voltar-se para alguém. Quando você volta-se para você, você simplesmente está algemando a si mesmo. Você está simplesmente aprisionando você. O homem não foi feito para si mesmo. O homem foi feito para alguém, por exemplo. Você se entregou a um projeto. Eu não sei o que você é, mas vamos pegar o exemplo agora de um médico, enfermeira, de alguém que se dedica, de tantas pessoas que passaram na vida e que se entregaram, renunciaram. Vamos olhar, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, homens que se dedicam totalmente à vida de alguém. Eu admiro muito duas coisas na vida: a vida religiosa e a vida da medicina. Eu admiro a renúncia de verdadeiros médicos que salvam vidas. É uma tarefa assim profundamente humana, salvar uma vida humana. E a vida religiosa, por exemplo, é entregar-se a um Deus que serve. Você vê, por exemplo, um exemplo recente da Madre Teresa de Calcutá. Ela não precisa falar, ela não precisa escrever livros. Ela mostra que ela é uma criatura que se encontrou naquela missão, naquele plano de vida que Deus deu. Ela realizou isso magnificamente. Era uma pessoa que recolheu pobres, doentes, moribundos, sujos. E convenhamos, nós não temos assim, talvez, esse dom, mas ela recebeu esse dom. E na vida de Cristo, Cristo foi o maior exemplo, vamos dizer assim, de autotranscendência. Ele sempre falava: Cristo, eu vim para realizar a vontade do meu Pai. Ele nunca falou: eu vim aqui para realizar a minha vontade. Olha lá, eu vou dar umas chibatadas. Nunca. Em tudo, Cristo falava: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E ele cumpriu a vontade do Pai. Ele veio para nos redimir dos nossos pecados, nos salvar e voltar para o Pai. Então, se você olha a vida de Cristo, aquela morte cruel que ele tem, que, vamos dizer assim, nem imagem nós podemos pensar nos nossos sofrimentos, mas esse sofrimento de Cristo, nas últimas horas, do que ele passa, até aquela lança que lhe é colocada, reverte 3 dias depois numa espetacular vitória, na vitória sobre a morte. Então, acredite que Deus realmente aplica, às vezes, entre aspas, castiguinhos para ver se a gente acorda. Porque amar significa também, às vezes, alertar a pessoa. Então, esta autotranscendência que você faz em tudo é o que leva você
a sair de si e encontrar a sua essência. Entrar em contato com a jornada íntima do ser humano, que é o processo de viver, que é analisar os dados e resultados das suas características, o que encontrei e me proponho a fazer. Você vai pegar lá, se você fizer o DISC, você vai pegar e analisar os dados e resultados das suas características. Depois você vai fazer a autocrítica, que é entender e fazer uma análise crítica destas características. Vamos dizer que você, num momento assim, você tem uma capacidade muito positiva para se motivar. Você vai falar, legal. Mas você tem uma dificuldade, talvez, para decidir. Faça autocrítica. Autoaceitação. Como estou? Compreender e aceitar essas características. Reflita como estou, como sou. Autoconquista. Propor-se a conquistas para otimizar essas características. Se eu tenho dificuldade para negociar, eu vou então ver como é que eu posso melhorar isso. Se eu tenho capacidade para liderar, eu vou ver como posso melhorar a minha capacidade para liderar, porque liderar ontem foi de um modo, daqui para frente é de outro, e assim sucessivamente. Fazer uma autoavaliação, propor-se a superar as características e colocá-los como objetivo a serem mensurados. Você precisa, então, encontrar, propor-se a superar, auto-se avaliar e propor métricas. Eu vou me reunir todos os dias com os meus filhos no jantar. Então, os filhos trabalham, os filhos voltam, vou me reunir com eles. Eu vou me propor a conversar com os meus filhos. Eu vou propor a conversar com minha esposa. Métrica. Talvez você tenha dificuldade de... por exemplo, a minha esposa, ela gosta muito de ter a sua casinha em ordem e tudo. Então, de vez em quando, uma vez por semana, nós conversamos sobre isso pode melhorar, aquilo pode melhorar, etc, etc. Tudo isso faz bem. Agora vem o resumo da sua vida. Quem sou eu? De onde vim? Onde estou? Para onde vou? Por que existo? Para que existo? Onde eu quero chegar? Os valores que me atraem, chamam. Os valores que me edificam. Que sentido que eu dou à vida no amor, no trabalho, no sofrimento, nas perdas, na vida pessoal, familiar e espiritual? Que sentido de vida que eu dou no amor? Lembra daquele caráter único e irrepetível que todo ser humano tem? Como é que eu vejo o sentido do amor em minha vida e na vida da outra pessoa também? No trabalho, como é que eu faço os valores acontecerem? E vou falar assim: realizar valores na sociedade atual, em qualquer âmbito, social, familiar, empresarial, onde você estiver, realizar valores é complicado. Por quê?
que já dizia Viktor Frankl, que o ser humano perdeu o sentido de vida porque ele perdeu o sentido dos valores, ele perdeu as referências, ele faz as suas próprias referências. Ao fazer as suas próprias referências, ele volta-se para si mesmo, para o seu egoísmo, para o seu egocentrismo, e assim ele cria o seu mundo. E sem referências, nós caímos no vazio existencial. E caindo no vazio existencial, nós caímos na procura da química e outros atalhos, com certeza. Como é que eu vivencio os valores criadores, os valores vivenciais e os valores de atitude? Como é que eu encaro esse momento do Covid? Todos os dias eu levanto, xingo, reclamo. Todos os dias eu falo, mas caramba, para que isso? Outra vez, o mundo não muda, o comércio não abre. Ou você fala assim, peraí, eu tenho que ter o plano A, tenho que ter o plano B, o plano C, porque reclamar absolutamente tem um resultado que zero. Mas quando você propõe a criar algo, pensar diferente, inclusive, você vai ver que as coisas começam a melhorar. E vou sugerir você dobrar os seus joelhos para Deus e pedir para iluminar. Deus vai lhe dar a resposta. Então, tem essas formas de conhecimento, MBTI diz que quatro, e aqui você começa a fazer, após o levantamento dos dados da sua vida, você pode começar a elaborar um simples modelo de projeto específico. Você até o momento levantou dados. Agora, por exemplo, você quer fazer um projeto sobre a carreira. Você encontrou um projeto para a sua carreira. Quem sou eu? Como estou? Como quero ser? O que devo fazer? Como devo fazer? Então, quem sou eu? Os resultados do meu autoconhecimento. Como estou? As minhas crenças, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Como quero ser? Novos sentimentos, pensamentos, comportamentos. Vou revisar. É legal? Vou continuar. Isso aí, eu vou tirar isso aí. Não é legal. O que devo fazer? As providências a serem tomadas? Os meios para conseguir. Por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, vamos dizer, 20 anos, quem sou eu? Os resultados do seu autoconhecimento. Como estou? As minhas crenças, não sou capaz, não vou conseguir, não tenho emprego, não é possível, está todo mundo com problemas. Mas como quero ser? Eu quero ser alguém ligado na tecnologia de informação. O que devo fazer? Que faculdade que eu devo fazer? Que estudos que eu devo fazer? Como devo fazer? Os meios para conseguir isso. Eu tenho que olhar, por exemplo, na carreira está se passando muito assim, por sermos microempreendedores individuais. O Google oferece diversas ferramentas para você fazer o negócio. Existem cursos no Sebrae, existe o LinkedIn. Então, como devo fazer? Vou estudar os melhores caminhos para consegui-lo. Tem um outro caminho também, essa foi a alternativa A, que está a alternativa B. O que está acontecendo? Eu vou realizar um levantamento do que acontece, dos problemas e desafios que andam acontecendo hoje, por exemplo, no dia 3 de junho.
O que eu desejo fazer, superar, conquistar os meus objetivos? Por que vou fazê-lo? O que me motiva a fazê-lo? O desejo de obter resultados a serem vistos. O que me motiva? Eu falava para as pessoas, uma moça, ela tinha uma enorme dificuldade para encontrar o que ela queria. Então eu falei, olha, se você encontrar o seu namorado, o que você falaria para ele durante 24 horas sem parar? Sobre que assunto você falaria? Se você não precisasse de ganhar mais dinheiro, sobre o que você falaria? Falou, puxa vida, eu nunca pensei nisso. Eu falei, legal, então, quando você tiver a resposta, você volta. Ela falou, olha, sabe do que eu gosto? Eu gosto de bicho. Gosto de sapo, de aranha. Oh, fala, legal, então é biologia, né? Biologia. Essa menina se formou em biologia, ela encontrou-se, ela se dedica hoje completamente ao estudo e à biologia. Então você precisa saber o que motiva você a fazer algo. Que sentido faz você fazê-lo? Como você vai fazer? Que meios concretos que eu devo utilizar para conseguir esse meu objetivo? Como vou conseguir fazer? Vou ler, estudar? Nossa, hoje, nesse mundo da internet, você tem cursos gratuitos. Eu vi cursos agora disponibilizados pela FGV Online. Você pode também recorrer a cursos gratuitos das universidades do exterior, gratuitamente. Que recursos que eu preciso ter? Que infraestrutura? Eu preciso pagar a faculdade, eu preciso ter um vídeo, eu preciso, enfim. Quando vou fazer? Eu vou elaborar um cronograma com etapas. Caso contrário, eu vou deixar tudo mental. E normalmente o que é mental, o vento leva. Aqui tem um outro modelo para você fazer, que esse também é muito conhecido, o roadmap. Então você vai fazer a sua carreira de 6 de 20, você vai começar no mês de junho e vai concluir em maio de 2021. Você não vai começar a planejar a rota em 6 do 20. Você vai fazer o inverso. Você vai fazer de 5 maio de 2021 para junho de 2020. Eu quero ser um especialista em compliance, que é o que eu quero aprofundar também. Então, eu quero ser, no ano maio de 2021, um especialista em compliance. Então, o que eu devo fazer? Eu vou procurar os cursos, eu vou pesquisar, eu vou ver quantos anos que precisa, que recursos que eu preciso, onde que eu estou, o que exigem, que estudos que eu tenho que fazer, que recursos, etc, etc, etc. Futuro. Refletindo sobre o meu futuro. O que desejo ser daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Um sonho que eu vou realizar. O futuro está muito imprevisível. Antigamente você conseguia fazer, as empresas faziam um planejamento estratégico, durava às vezes 12 meses, 24 meses. Olha, hoje fazer um planejamento estratégico para 2 meses é muita coisa. Eu li quantas empresas, startups, fecharam até antes da
pandemia eram empresas espetaculares e hoje fecharam. Então, o que desejo ser daqui a um ano é um prazo assim razoável. Se você achar o que eu desejo ser daqui a 6 meses, você coloca. Bom, aí você fez o levantamento você fez o mapa da sua vida, você fez o projeto, você fez o levantamento de dados, agora você chegou a está fazendo um projeto específico da sua carreira, você encontrou o porquê viver, para que viver, você encontrou o motivo para amar alguém, um projeto a desenvolver, uma pesquisa a realizar, dedicar-se para um projeto de servir a Deus, etc, etc. A vida vai passando, você vai percebendo que você está com 40 anos, daqui a pouco 60, 70, 80, 90, e você está vivendo e a vida vai exigindo de você. Mas chega um momento que a vida vai se encerrar, que é o ciclo entre nascer e morrer. Entre esses dois pontos, nós precisamos saber o que fazer, como fazer, por que fazer. E aí chega nessa palavra terrível chamada epitáfio. Epitáfio é o discurso que você está lá morto e as pessoas falam de você. Refletindo sobre o epitáfio, o que devem dizer quando eu morrer. Que valores eu vivenciei e que devem me lembrar. Qual foi o meu diferencial? Qual foi a marca que eu deixei na vida das pessoas e deixei na história? O que devem gravar no lápide do meu túmulo? A vida nos convida para cumprir o sentido da vida. Em que vou colaborar? A vida nos chama, a vida nos convida. A vida sistematicamente fala: escuta, como que você pode colaborar para um mundo melhor? Se nós acharmos que o mundo está horrível, mas nós não fazemos nada, o mundo só vai piorar. Entretanto, se eu fizer algo para melhorar, este algo é como aquela gota do oceano, essa gota que o torna maior. A vida convida você para realizar o seu sentido, o seu projeto de vida, a sua vocação, a sua missão, o plano de Deus em sua vida. Você não é um joguete, você não é um acaso, você não é acidente. Você é muito precioso. Você é um filho de Deus. Nossa, pense nisso. Você é um gigante. Ensinamentos que você vai levar da logoterapia para a sua vida. Cada homem procura descobrir e encontrar o seu sentido de vida. Nós somos livres para escolher nossas atitudes frente aos desafios, problemas, sofrimentos e tudo que acontece. Nós podemos compreender nosso desejo por um sentido como um empenho
consciente em busca de valores e objetivos significativos. Quer dizer que eu procuro intencionalmente encontrar um sentido de vida para realizar os valores. A logoterapia ensina a alterar o foco das nossas atitudes. Nós podemos encontrar um sentido em todos os momentos que a vida nos apresenta. Nós podemos descobrir como agimos contra nós mesmos e nós nos derrotamos. Nós podemos nos distanciar de nós mesmos e adquirir novas perspectivas sobre os eventos da vida. Nós podemos viver e vivenciar os valores. Nós podemos crer no potencial espiritual que Frankl diz, sem o sentido religioso, e nós também podemos crer no poder espiritual divino que existe dentro de nós, que possuímos em nosso interior, comprovado por os desafios, sucessos, conquistas e resultados que obtivemos na vida. Olhe para trás e veja quantos eventos, quantos acontecimentos você superou por esse potencial espiritual que está dentro de você. A logoterapia ensina a dar um sentido, criando momentos, vivenciando momentos, encontrando sentido para os seus limites, projetos, sofrimentos, e descobrir que se seu destino tem obstáculos, por diversos motivos, ver nesse caso um propósito e suportá-lo também como uma vitória desse ser único e singular que é cada um de nós. Nós não nascemos só para sofrer. Nós nascemos para nós nos superarmos e nós nos desafiarmos. Às vezes caem lágrimas, sim, com certeza. Mas você já viu aqueles passarinhos que se molham na chuva, naquelas tempestades, naquelas trovoadas, e no dia seguinte o céu se abre, os passarinhos voltam a voar como se nada tivesse acontecido. Autotranscendência, esse é o objetivo, a essência da existência, que é sair de si para algo, para alguém, para um projeto, para um sonho a realizar, para Deus. Bom, nós estamos concluindo o curso e nós vamos dar aqui uma biografia muito resumida, mas muito rica em livros de Viktor Frankl. Em busca de sentido, um sentido para a vida, psicoterapia e sentido de vida, a presença ignorada de Deus, logoterapia e análise existencial, o sofrimento de uma vida sem sentido, a vontade de sentido, fundamentos e aplicações da logoterapia, o sofrimento humano, fundamentos antropológicos da psicoterapia, psicanálise e existencialismo, da psicoterapia, logoterapia, que eu só encontrei esse livro em espanhol. E esse livro, Psicologia Espiritual, de Elizabeth Lucas, que é uma psicoterapeuta que se relacionou muito com Viktor Frankl, foi considerada uma discípula exemplar dele, dos conceitos e fundamentos dele, e que qualquer livro dela é muito bom.
Os livros de Viktor Frankl são muito profundos, analíticos. Sugere-se ler e pensar. De modo algum, ler um livro assim, vamos dizer, no tato. Ler uma vez, ler duas, porque é uma riqueza profunda que toca a sua vida, que toca o sentido da sua vida, que leva você a reconhecer as potencialidades. De modo algum, nesse curso que nós demos, está toda a logoterapia. Foram somente sementes para você adubar, para você cuidar e zelar, para você crescer. E ao encerrar esta etapa, aqui se encontram as palavras para todos vocês. Obrigado por nos ouvirem. Obrigado por nós nos relacionarmos. Por favor, recebam todos esses nossos pensamentos e experiências transmitidos com todo o carinho e cuidado. E quando os retiverem, lembre-se de que foram rastros de Deus em suas vidas. Dádivas que Deus semeou nessa criatura preciosa que é você. Possa sua vida ter sentido em toda a sua plenitude. Deus abençoe você com todo o seu amor. Abraços de Evaldo e Aureliano. Ponto.